Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, excelente semana. Já entreguei esse momento a Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entusiasmo. Foi falado muito no culto, né? Foram orações direcionadas a esse tema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, eu escolhi Tito 2, do 11 a 14, tá? Então, vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Bom, a gente tem visto tudo que tem acontecido nos dias de hoje, e se a gente pensar no entusiasmo diante de todas as situações, crises dentro da igreja, no nosso culto racional, se a gente pensar na saúde, na nossa família, todas as situações no qual a gente precisa ter entusiasmo no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as pessoas que nós estamos, né, atualmente, com os nossos pais, com as pessoas que a gente precisa ter aí por aí fora, né, na nossa rotina. A gente acaba pensando nas dificuldades. É difícil a gente ter entusiasmo diante de todas as situações, todas as áreas da nossa vida ser 100%. Mas na Bíblia fala assim que o Senhor ele permite situações na nossa vida não para acabar conosco, para deixar a gente totalmente perdido. Não, é para que a gente tire algo sobre aquilo. No sábado eu falei um pouquinho sobre as crises, né? Entusiasmo dentro de uma crise. Uma crise, ela não escolhe um momento para acontecer, uma hora marcada. Não, ela simplesmente acontece durante a nossa rotina. Pode ser crises ali pequenas ou crises muito grandes, que é difícil de resolver, precisa de muita oração e tudo mais. E da onde eu tiro o entusiasmo disso? Lá no culto, eu citei que muitas vezes a gente precisa refazer algumas coisas da nossa vida, na nossa rotina. Por exemplo, se eu ando por um caminho, o trânsito está impedido, eu vou ter que refazer aquele caminho para chegar ao meu destino. Se eu tenho uma redação, errei, preciso refazer. Errei, fui cozinhar, errei, preciso refazer aquilo. Esse processo de refazer não é legal, ninguém gosta, é chato, a gente fica irritado muitas vezes, às vezes acontece da gente refazer algo numa correria, né? Às vezes estou na correria e preciso refazer aquilo, não sai bem feito. Porque o nosso papel a gente foca que a gente precisa refazer e não vê os benefícios daquilo, né? Da próxima vez vai sair melhor, eu vou me dedicar mais e tudo mais. Só que o Senhor, ele tem uma promessa para as nossas vidas de restauração. Então, a restauração, ela é específica da parte de Deus, porque essas crises falam mais sobre nós do que da própria crise em si, do que ela significa. Jesus, quando ele saiu do deserto, ele foi logo fazer as obras, já tinha algo para ele fazer. E muitas vezes, diante das crises, nós ficamos paralisados, a gente não consegue avançar, a gente fica, Deus me abandonou, o que aconteceu comigo, onde eu errei. E muitas vezes a gente precisa refazer aquilo na nossa vida. E o Senhor, ele vem com essa promessa de restauração em todas as áreas da nossa vida. Né? O processo de restauração é por meio dele, é algo específico dele. Então, ele restaura, ele transforma, para que a gente possa ser alicerçado, para que a gente possa ter uma maturidade diante daquela situação.
Porque se a gente não fizer algo bem feito na nossa vida, a gente sabe que é a lei da colheita. A gente vai ter que colher os frutos daquelas nossas escolhas. Então, é algo um pouco que a gente pode dizer assim, é difícil, né? Muitas vezes a gente pensar lá na frente, mas esse processo de restauração depende do Senhor, né? Para que a gente possa ser dependente como filhos diante dele, né? E aqui fala que a gente precisa ter entusiasmo, por quê? Porque o Senhor separou um povo especial, um povo zeloso, um povo que faz as obras dele, né? E aqui, no versículo 12, né, fala assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de maneira sóbria. A gente tem visto tantas dificuldades, né? Eu estava até conversando no sábado como criar, né, filhos nesse século, diante de tudo isso. Sempre teve dificuldade, claro, sempre teve problemas financeiros, econômicos, políticos. Só que agora a informação ela chega bem direto no nosso coração, né? Então, como criar, né? Ontem o pastor falou sobre isso, que nós somos o maior exemplo dentro da nossa casa. A gente leva uma vida renunciando coisas, nós podemos passar algo bom para nossa descendência. Então, que a gente possa viver nesse século, nessa fase que nós estamos vivendo, de maneira sóbria, de maneira justa, de maneira que a gente possa ter uma bem-aventurança no nosso coração, né? Nós sabemos que não é fácil, que as dificuldades elas aparecem, que as crises vêm, que nós temos muitas áreas para arrumar, vamos dizer assim, né? Para nos consertar. Mas Deus, ele tem controle de toda e qualquer situação da sua vida. É na parte financeira que você tem uma dificuldade? O Senhor está ali para quebrar aquela situação e fazer de novo. Lembrando que o processo de restauração não é um processo legal, que é o processo, né, de refazer algo. Não é legal, mas você vai sair vitorioso dessa situação. No versículo 14, fala assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, né? Muitas vezes quando a gente fala em purificação, a gente logo pensa em pecados sexuais, vamos dizer assim. E não, nós precisamos ser purificados a todo momento. Há uma renovação da nossa mente, né? Além, por exemplo, nós precisamos ter essa renovação da nossa mente, porque hoje as informações chegam. Cada vez que a gente procura uma informação, a gente descobre mais coisas. Então, a nossa mente precisa ser purificada, ser renovada diante daquilo que o Senhor espera da nossa vida, certo? E o amor de Deus derrama essa graça abundante na nossa vida. E por meio dessa graça, a gente consegue ter esse entusiasmo. Renovei a minha mente, renovei meu coração, pratiquei as boas obras, sabe? Me purifiquei todos os dias, tenho uma intimidade com o Senhor, tenho um estilo de vida de dependência, onde Ele tem o controle. Nos dias de hoje não é fácil tudo isso. Muitas vezes a gente fala, bacana, eu tô seguindo assim. Mas muitas vezes a gente passa por tantas crises, tantas coisas bobas na nossa vida, a gente tem que voltar e aprender novamente. E tudo isso é graças ao Senhor. A bondade dele é infinita. A gente muitas vezes acha que o Senhor está nos punindo por algo. Não, gente, ele não vai nos punir por algo. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, tá? E essa graça derramada é as misericórdias dele que está se renovando toda manhã, as promessas dele que se renovam na nossa vida, que faz com que a gente se alegre no Senhor. No Novo Testamento fala muito disso, né? Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Então, alegre-se no Senhor. Você tem tido entusiasmo na sua vida? Você tem tirado realmente coisas, provas concretas para o seu coração diante das crises, dificuldades? Você tem acreditado que o Senhor é capaz de transformar a sua vida?
Então, eu vou deixar essa pergunta aí para que você possa pensar. Se você falar, não, em determinada área ele não acha que ele vai me ajudar, ou acha que ele vai me salvar, ou acha que ele não vai entender, gente, coloca tudo nas mãos do Senhor. Eu sou uma prova viva disso, eu sempre falo para vocês. A partir do momento que a gente vive esse momento de dependência, a nossa vida, nós conseguimos enxergar de maneira mais clara, certo? Então, que você possa ser purificado hoje, que você possa pensar que o Senhor tem permitido situações para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e você jamais, jamais estará sozinho em qualquer situação. Certo, gente? Então, quero deixar essa palavra para vocês, que vocês sejam abençoados, tocados, que o Senhor transforme a realidade de vocês, tá? Então, eu profetizo que o Senhor vai transformar a realidade de vocês, tá? E é isso. Qualquer coisa, vocês já sabem, estamos à disposição a qualquer momento. E que vocês tenham uma excelente semana. Certo, gente? Tchau, fiquem com Deus.